base, Êxodo 19. Êxodo 19. Vou falar sobre aliança. Eu me lembro, já abordamos esse assunto aqui. Aí eu repito, né? Aí eu sou repetitiva, é por isso que eu amo a palavra de Deus. Porque ela se renova. Êxodo 19. E aí vamos falar sobre aliança. O significado é um nome muito complicado, irmão. Se eu fosse falar para você aqui, eu tenho certeza que eu ia pronunciar ele errado. Não ia pronunciar certo, eu tenho certeza disso. Mas significa testamento, né? Aliança significa testamento. E bem aqui, no 19, a gente tem a aliança de Deus com o seu povo, que é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele foi feito uma aliança de Deus com o povo, né? São duas alianças. A primeira aliança que foi no Antigo Testamento foi a aliança de Deus com o povo, e a segunda aliança em Cristo foi uma aliança individual, tá? A aliança individual em Jesus. Versículo 5, olha só, rapidinho, deixa eu comentar uma coisa para vocês. A aliança, o anel que a gente usa, ele é simbólico. O anel que se usa, representando um testamento, representando uma ligação, ele é simbólico. A essência é a fidelidade. Um casamento, o anel é simbólico, mas o conteúdo, a essência é a fidelidade. Com Deus também, a essência é a fidelidade. E Deus, Ele cumpre a parte dele na aliança com excelência e com perfeição. Ele declara isso, né? Que Ele é fiel. E esse é um atributo de Deus, ainda que nós sejamos infiel, mas Ele é e Ele permanece fiel. Então, a essência é a fidelidade. E quando vocês carregam uma aliança de um compromisso que vocês têm com alguém, quando vocês fizeram uma aliança, vocês falaram algumas palavras para essa pessoa, com certeza, para firmar esse pacto, para firmar esse testamento, essa relação que vocês têm, na qual esse anel aí simboliza, né? Simboliza, e eu vou dizer, a essência é a fidelidade. Vocês falaram umas palavras aí, que alguns de vocês talvez ainda lembrem, outros já faz tantos anos que vocês já nem lembram mais, né? E tem outros aí que nunca fizeram isso, um dia vocês vão fazer. E aqui a gente vê a aliança de Deus com o seu povo, também tem algumas palavras que representam essa aliança, que representam esse pacto, que a gente pega o 5, tá? Versículo 5 do 19, diz assim, olha: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Palavras de Deus. No 6 ainda: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui, quem está como mediador entre Deus e o povo é Moisés. E aí, olha só, no 7, veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. 8, então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Feita aliança, irmãos, feita aliança. E as palavras aqui, o significado delas são maravilhosos, né? Eu vou voltar rapidinho aqui no 5. Agora, diligentemente, ou seja, cuidadosamente, com responsabilidade, se cuidadosamente vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, então sereis para mim propriedade peculiar dentre todos os povos.
Isso daqui significa algo que você guarda para si, que você protege. Guarda para si, para si. Quando você guarda algo para si, você diz, é meu. E essas palavras aqui significa Deus dizendo assim, a aliança que eu faço em guardar vocês para mim, carinhosamente, guardar para mim, e também significa proteção, tá? É isso que Deus ele fala. E no 6, e vós me sereis reino de sacerdotes. Isso daqui é uma escatologia já falando sobre a vinda de Jesus, que aqui nós temos um mediador entre Deus e os homens, que estava sendo Moisés, mas ele já fala sobre a época em que Jesus viria e ele iria abrir, ia rasgar o véu e nós iríamos diretamente a Deus, reino de sacerdotes. Estamos fazendo isso, né? Agora a gente vem e a gente vai diretamente a Deus, por causa das nossas necessidades e dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. E em particular que eu quero focar muito nele nessa noite, muito. Eu quero, sabe, tudo isso daqui é muito maravilhoso, é muito lindo. Eu quero nessa noite falar muito a respeito, e fique muito claro a respeito dos filhos. Nós estamos aqui diante de Deus e nada impede de entrarmos na presença de Deus, diante do trono da graça. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que nós devemos entrar com ousadia, olha só. Então, se cumpriu essa palavra, eu e você, nós somos o que Deus falou aqui, o reino de sacerdotes, amém? O reino de sacerdotes. A gente está aqui, intercedendo, orando, né? Orando, buscando. E hoje, quarta-feira, em especial, em favor da nossa casa. Um reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, povo separado, nação santa, uma nação, um povo separado para Deus. Separado de um povo profano, mas um povo santo, separado para Deus, separado de uma vida de pecado. E um outro versículo também, esse daqui, irmão, já foi, eu não sei, para mim é muito lindo essa aliança aqui que Deus ele fez. Um outro que eu quero levar a vocês é lá em Salmos 25. Salmos 25. Salmos 25. Olha que coisa linda isso daqui. Chegaram, né? Versículo 14 diz assim, olha: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Tá? A intimidade do Senhor. A aliança geralmente ela envolve intimidade. E a base de uma aliança, pontuei algumas coisas aqui, como ele diz aqui, intimidade, né? A essas pessoas ele dará a conhecer a sua aliança, intimidade. Então, base para uma aliança é a intimidade e, lógico, conhecimento, porque você só tem intimidade com quem você conhece, ou seja, você precisa ter uma convivência. Para você conhecer a pessoa, ter intimidade com alguém, você precisa ter uma convivência. Se não tem convivência, não tem intimidade. Eu estou acostumada a ver pessoas chegarem aqui na igreja, irmãos, e ficarem perdidas. Eu me lembro que agora, recentemente,
alguém veio, né, e estava precisando muito do socorro de Deus. Isso foi no domingo, no socorro de Deus, e a igreja toda estava orando. A igreja orando, eu estava buscando, as pessoas estavam aqui no altar, também estava buscando. Eu abro os olhos e vejo uma pessoa de olhos abertos. Depois eu abro os olhos novamente, porque em maior parte eu fecho os olhos e me desligo de tudo para buscar porque eu preciso. Depois eu abro os olhos, ela está sentada aqui na frente também com os olhos abertos. Mas quando terminou o culto, eu falei, chamei, disse muita coisa para ela, porque ela estava precisando. Então, se a senhora está precisando, eu não tenho palavras, mas começa, pede socorro, pede ajuda, busca conhecer, busca se aproximar, busca intimidade. Se você não abre a boca, se você não pede, você não recebe. Fala umas coisas lá para ela. Então, eu vejo muito isso aqui. Ela me chamou a atenção porque era alguém que estava precisando de socorro imediato, né? Socorro urgente. Mas eu estou acostumada a ver pessoas que sentam lá atrás, sentam no meio, chega aqui e fica perdida, não fecha os olhos, não ora, não busca, porque não tem intimidade. Não tem intimidade. Para se ter intimidade é preciso ter uma convivência, e a convivência ela acontece todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora a convivência. É andar junto, é conversar, é orar, é a leitura da palavra, aquele processo que vocês já conhecem, né? A leitura da palavra, a oração, e o tempo todo é andar em espírito. Isso vai gerando uma intimidade. E aí, quando você consegue, você começa a conhecer a pessoa, né? Começa a se encontrar, começa a conversar. Foi assim, foi quando você casou, você começou a andar, a conversar, a conhecer, e vai conhecendo ainda mais. Quando pensa que não, pegou intimidade, pegou intimidade para tudo, intimidade para falar bobagens. Nada melhor do que ter intimidade com Deus. Eu acho muito bonita a intimidade que Davi tinha com Deus, a ponto de falar coisas que alguns ficariam até sem jeito de falar, mas Davi falava, pequei e fiz isso, entendeu? A intimidade. Agora, tem um porém, além da intimidade, o temor. Porque lá fora, normalmente, quando você pega a intimidade com uma pessoa, às vezes se perde o respeito, às vezes se perde o temor. Com Deus é o contrário. Quanto mais você conhece, mais você deve ter temor, respeito, porque isso faz parte da aliança com Deus. Conhecimento, a intimidade e o temor. Mais uma coisa que eu concluí. Volto a dizer, né? O Antigo Testamento, uma aliança feita com o povo de Deus. E aí, no Novo Testamento, a aliança feita individual. Eu escrevo umas coisas assim que às vezes nem eu entendo. Salmo 103, vamos lá, Salmo 103. Esse daqui também é muito lindo, Salmo 103. Esses meus cadernos aqui dos bolsos, eu vou dando, né? A Portela já me falou que ela entende. Uma obreira Raimundinha, só conseguiu entender alguma coisa. Oi? Boa parte, vai bater na cabeça assim, aí. Ainda bem. 103. Isso aqui é lindo demais. Eu particularmente, eu gosto muito do Salmo 103, muito. Lê comigo o versículo 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz, benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Deixa eu pular aqui rapidinho. Pegar
Vou pegar aqui qual? Vamos pegar o 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. A gente estava falando agora de temor sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. E aqui já fala, não só para os que o temem, mas para os filhos dos filhos, para os filhos. Vamos lá qual que eu pego agora? Acho que ainda é aqui. A justiça para os filhos dos filhos. Olha, quando diz assim, que essa aliança do Novo Testamento ela é individual, é que a verdade, irmãos, o fato de você estar salvo, vamos dizer assim, você tem uma aliança com Deus, você tem uma aliança com Deus, e o fato de você ser de Deus, você ser propriedade exclusiva de Deus, ser guardado por Deus para Ele, isso não significa que o filho está salvo, que o teu filho está salvo, que a tua vida está salva porque você está salvo. Entenda isso. Isso não significa. Porém, quando você é um sacerdote e o fato de você estar na presença de Deus, como diz, ainda que, digamos, o marido não está, mas a esposa está, ou a esposa não vem, mas o marido vem, ainda que seja um na presença de Deus, em santidade, vivendo a aliança, intimidade, temor, conhecimento, santidade, povo separado para Deus, povo separado, santidade, ainda que seja um. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17, isso, que os filhos são santificados. Não é porque um não é convertido que os filhos seriam impuros. Ele diz assim, que um santifica o outro, caso contrário, os filhos seriam impuros. Mas o fato de você estar na presença de Deus, buscando santidade, vivendo uma aliança com Deus, isso vai proporcionar no teu lar um ambiente de santidade, E além de proporcionar um ambiente de santidade, você vem para a igreja, você ora, você busca, você é sacerdote, além de você ser luz na tua casa. Então isso vai proporcionar as grandes chances dos seus filhos se converterem e se tornarem de fato de Deus. Isso é que vai proporcionar. Eu já falei um versículo para vocês, que é por causa dele que eu vi nessa palavra, e a gente vai lá, que é Isaías 59. Isaías 59. Vamos lá. Quando Jesus ele fala, quando Paulo ele diz assim, crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa. A fé, a busca, a oração, a entrega. O que realmente vai proporcionar as grandes chances dos filhos se converterem é um ambiente de santidade. São os exemplos, é um ambiente de santidade. E você exerceu o sacerdócio. Porque se os filhos convivem num ambiente de santidade, você pode ter certeza, se dentro da casa existe temor, existe honra a Deus, não tem nada de profano, não tem bebida, não tem
drogas, palavrões, não tem adultério. Se dentro da casa alguém se santifica para Deus e exerce o papel de sacerdote, isso é que vai proporcionar para os filhos a grande chance de eles se tornar uma pessoa salva. Tanto é que a gente confia no que está escrito. Todo esse ambiente, os filhos vão crescer nesse ambiente de santidade, tomando para si exemplos, a convivência. E aí a gente acredita naquilo que está escrito em Provérbios capítulo 22, versículo, não lembro agora, 19, Provérbios 22, que fala que ainda quando for velho, não se desviará dele. É tudo aquilo que os filhos viveram, ouviram, viram, tudo aquilo vai fazer muita diferença quando eles tiverem que fazer as escolhas, enfrentar a dificuldade da vida. Então, alguns, se realmente nesse ambiente de santidade, de temor, de intimidade, e se tiver alguém santo que faça esse papel de sacerdote, que cumpra o seu papel de sacerdote, pode até acontecer de alguns filhos vacilarem, enfraquecerem, se afastarem, mas tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele ouviu e tudo aquilo que ele viu vai fazer com que, ainda que seja no último instante, ele acabe voltando para o Evangelho, acaba voltando para Deus. E olha só o que diz aqui, 59, versículo 21. Toda vez que eu leio isso daqui, enche meu coração. Diz assim: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem de teus filhos, nem dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora, para todo sempre, diz o Senhor. Aleluia. Promessa para os nossos filhos e para os nossos netos. E isso daqui é maravilhoso. Se a gente acreditar que por causa de uma promessa dessa, os nossos filhos estão salvos, os nossos netos também, vamos cruzar os braços, pronto, né? Que bênção, estão salvos. É necessário que a gente venha exercer o nosso papel de sacerdote e proporcionar para eles um ambiente de santidade e um ambiente onde o exemplo que eles possam viver de fato, ter um exemplo dessa santidade, para que eles possam seguir o mesmo exemplo. A aliança do Novo Testamento, ela é individual. Ela é individual. É todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, esse que vem para Jesus, esse que aceita, esse que entrega, esse tem salvação. Ela é individual. E a gente fala, eu acredito que até você que está aqui, não sei todos, mas alguém que está aqui já deve ter dito isso para os filhos, né? Olha, acho que eu já falei. Olha, procura buscar Deus, você faz a tua parte, porque ninguém, no dia que Jesus vier, ele vai pegar na minha saia, não adianta pegar no pé, cada um, porque na verdade é isso mesmo. Eu já falei isso para ver. Eu já falei, olha, faz a tua parte, porque naquele dia não tem pegar carona. Ninguém pega carona com ninguém. Então, cada um faz a sua parte. A gente ensina, mostra, porém, a gente acredita muito na palavra de Deus, que tudo aquilo que nós estamos fazendo, mostrando, que nós estamos orando, dobrando o joelho e chorando, isso tem um efeito poderoso na vida dos nossos filhos. E acreditamos que os filhos, através do exemplo, eles vão dar esse mesmo seguimento para que essa graça alcance também os nossos netos. Nós acreditamos que tudo que eles estão vivendo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, é o mesmo que eles vão passar para os filhos dele. E assim, a bênção de Deus, a vontade de Deus é que essa bênção de Deus, a palavra e o Espírito de Deus que Ele colocou sobre a nossa vida, também seja sobre os nossos filhos e sobre os nossos netos. A promessa de Deus, quem vive debaixo de aliança,
Quem vive uma aliança com Deus, isso significa que, não esqueça, isso significa que você pode contar com Deus para tudo. Isso significa ter aliança com Deus. Significa que você pode contar com Deus para tudo que você precisar, para as tuas necessidades, para os teus momentos de dificuldade, para as tuas dores. Isso significa, você ter aliança com Deus é você ter segurança de que você está guardado e você tem alguém. Você tem essa sensação com teu marido, você tem essa sensação com tua esposa. Você sabe que você pode contar com teu marido. Normalmente sim, você sabe que pode. Agora com Deus, irmãos, porque o marido pode falhar, a esposa pode falhar. Agora com Deus você pode contar com Ele para tudo, para todo o tempo da tua vida, porque Ele não falha, porque Ele é fiel. E ainda que a gente venha falhar, mas Deus não falha. E não existe nada melhor nessa vida do que a gente ter essa aliança com Deus. Essa aliança com Deus, guardar essa aliança, cumprir, fazer a nossa parte na aliança, isso acarreta bênçãos para o nosso lar. E essas bênçãos que a gente atrai para o nosso lar, acaba recaindo sim sobre os nossos filhos e sobre os nossos netos. Amém, Jesus? Vamos orar, se coloca de pé. Porque Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Vamos honrar nossa aliança com Deus, porque Ele é fiel. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche